A vingança perfeita, o presente da avó. O que desencadeou a mentira? Atenção! Antes de mergulhar nesta história de traição e força familiar, peço-lhe um favor. Dê um like e subscreva o nosso canal para não perder nenhuma das nossas histórias que desafiam o coração. Comecemos. O que faria se a amante do seu marido invadisse a sua festa de baby shower? Provavelmente gritaria, choraria, talvez até desse um murro, mas para Helena o caos foi apenas o início. Enquanto o seu mundo se desfazia numa tempestade de decorações pastel e sussurros abafados, apenas uma pessoa na sala permaneceu perfeitamente em calma. A sua avó, Dona Carmo. E quando chegou o momento, a avó Carmo não ofereceu um abraço reconfortante nem um ombro para chorar. Em vez disso, entregou um único presente elegantemente embrulhado, que não era para o bebê, era para o seu genro infiel Marcos. O que havia dentro daquela caixa não só pôs fim ao caso, mas detonou toda uma vida de mentiras e deixou a amante completamente muda. O sol do final de agosto filtrava-se através dos amplos janelões da casa na Rua dos Álamos, iluminando manchas de pó a dançar em dourados feixes de luz. Era o tipo de luz perfeita, banhada a mel, com que os fotógrafos sonham. Aquela que faz com que tudo o que toca pareça imaculado e completo. Helena deleitava-se nela, com uma mão pousada protetoramente sobre o tambor tenso do seu ventre, sentindo o suave palpitar da sua futura filha. A casa em si era um testemunho de uma vida meticulosamente construída. Uma vida que ela acreditava ser tão sólida e belamente desenhada como os pisos de carvalho recuperados sob os seus pés. O seu marido, Marcos, era arquiteto, e esta casa era a sua obra-prima, o seu presente para ela quando descobriram que estava grávida. Ele a tinha chamado de seu lar para sempre. Cada linha era limpa, cada janela perfeitamente localizada para capturar a luz da manhã ou da tarde. Ele próprio tinha desenhado o quarto do bebê, um espaço sereno pintado num suave verde sálvia com um mural de um bosque caprichoso numa parede. Marcos era um homem de detalhes, de gestos grandiosos e execução precisa. Era bem-sucedido, bonito, o tipo de homem cujo sorriso confiante podia acalmar qualquer tempestade, ou assim ela acreditava. Ultimamente, as tempestades tinham estado a formar-se mesmo sob a superfície. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, na sua atmosfera partilhada. As noites tardias no escritório tornaram-se mais frequentes, atribuídas a um novo e exigente projeto no centro, um arranha-céus que estava destinado a ser a joia da coroa da sua firma. As mensagens que enviava durante o dia tornaram-se mais curtas, os carinhosos emojis substituídos por um perentório "Ok, já vou". Quando tentava abordar o tema, sondando suavemente se ele estava estressado ou sobrecarregado, ele lhe mostrava aquele sorriso brilhante e desarmante. Só estou a pressionar para terminar isto antes que a nossa menina, Eli, chegue. Ele lhe tinha dito na semana passada, beijando-lhe a testa. Quero poder tirar um mês inteiro de folga, completamente desligado. Só nós os três. A promessa era tão bonita, exatamente o que ela queria ouvir, que ela reprimiu as suas ansiedades, atribuindo-as às hormonas do terceiro trimestre. Todas as mulheres grávidas se sentiam inseguras, não é? Era um clichê por um motivo, então ela se concentrou no baby shower. A sua irmã, Sofia, tinha tomado a iniciativa. Um turbilhão de energia e destreza organizativa. O tema era um início de conto de fadas. Pediu-se aos convidados que trouxessem o seu livro infantil favorito para começar a biblioteca da bebé. Cortaram-se pequenos sanduíches em forma de estrelas e luas,
O ponche era um espumante cor-de-rosa e um bolo de 3 andares decorado com personagens de contos clássicos servia como centro de mesa. Toda a casa cheirava a açúcar, baunilha e ao inebriante aroma das peônias que a sua mãe, Isabel, tinha trazido do seu jardim. Amigos e familiares encheram o espaço com calor e risos. Os seus colegas da galeria de arte, onde trabalhava como curadora, trouxeram presentes atenciosos e criativos. A mãe de Marcos, Pilar, uma mulher que sempre parecia carregar um ar de julgamento distante, até conseguiu um sorriso fino e aprovador ao entregar a Helena uma caixa que continha um antigo chocalho de prata que tinha estado na sua família por gerações. E depois estava a sua avó, Carmo. Aos 82 anos, Carmo era a matriarca indiscutível da família, uma ex-diretora de escola secundária. Possuía uma inteligência tranquila e observadora a qual nada escapava. Não falava muitas vezes, mas quando o fazia, as suas palavras tinham peso. Estava sentada num confortável cadeirão junto à lareira, o seu cabelo prateado penteado num coife elegante, a sua postura impecável. Ela não tinha trazido um presente para o bebê. Em seu lugar, uma única caixa de tamanho médio embrulhada em papel liso e pesado, de cor azul marinho, descansava aos seus pés. Era notoriamente diferente da montanha de presentes de tons pastel que se amontoavam na mesa designada. Quando Helena lhe perguntou sobre isso antes, Carmo simplesmente lhe tinha dado um tapinha na mão. "Este é para uma ocasião diferente, querida", tinha dito, os seus olhos com um olhar que Helena não conseguiu decifrar totalmente. Paciência. Marcos estava a interpretar o papel do futuro pai carinhoso na perfeição. Misturava-se sem esforço. A sua mão encontrava frequentemente a parte inferior das costas de Helena, a sua voz ressoando com orgulho enquanto mostrava o quarto do bebê que ele tinha desenhado. "Tenho de ir um pouco", explicou desculpando-se. Uma reunião rápida e inevitável com um empreiteiro no local do novo edifício. "É sábado, Marcos", sussurrou Helena, com um vislumbre de desilusão. "Eu sei, querida. Lamento imenso. Prometo que voltarei antes que abras os presentes grandes. Não perderia isso por nada deste mundo", prometeu, selando-o com um beijo que se sentiu tanto público quanto performativo. Ela o viu ir embora, as linhas elegantes do seu Audi prateado a desaparecerem pela rua salpicada de sol. Um pequeno nó frio formou-se no seu estômago, um convidado inoportuno na festa, no entanto, alegre. Sofia, sempre perceptiva, apareceu ao seu lado com um copo de limonada rosa. "Não te preocupes com ele", disse, a sua voz um sussurro baixo e feroz. "Hoje é sobre ti e a minha sobrinha. Ele pode lidar com o seu cimento e aço noutro dia." Helena sorriu, agradecida pela lealdade inabalável da sua irmã. Deu um gole na bebida doce e borbulhante e deixou que o calor da sala a inundasse, empurrando o nó frio para baixo, enterrando-o sob camadas de risos, amizade e a promessa de uma nova vida. Alisou as mãos sobre o seu vestido, um fluido azul esverdeado que combinava com a cor das hortênsias da cornija. Tudo estava perfeito. O sol brilhava. O seu bebê estava sã e salva dentro dela. A mentira ainda estava intacta, banhada pelo sol e bonita, e por mais alguns momentos preciosos foi-lhe permitido viver dentro dela. Aqui há uma pausa para a reflexão. Alguma vez ignorou aqueles pequenos sinais de aviso numa relação, atribuindo-os ao stress ou à paranoia? Compartilhe a sua experiência na secção de comentários. A festa estava em pleno andamento. O zumbido inicial das chegadas tinha se instalado num murmúrio confortável e feliz. Os risos ressoavam na sala de estar enquanto um dos primos de Helena contava uma história animada. Na cozinha,
A sua mãe e as suas tias debatiam sobre os méritos de vários métodos para os bebés dormirem sozinhos. Helena sentou-se no luxuoso sofá, uma fortaleza de almofadas atrás das suas costas, sentindo-se como uma rainha a reinar sobre o seu feliz reino. Acariciou a capa em relevo de uma primeira edição de Boa Noite Lua, um presente de uma velha amiga da universidade. A campainha tocou, um tinido agudo e intruso que cortou o suave ruído da festa. Sofia, que estava a recolher pratos vazios, franziu a testa. Alguém está atrasado? Pensei que estavam todos aqui. Largou os pratos e dirigiu-se à porta. Helena esticou o pescoço, esperando ver um amigo sorridente e a desculpar-se a segurar um saco de presentes. Em vez disso, viu o corpo de Sofia ficar tenso na entrada. O sorriso de boas-vindas no seu rosto desvaneceu-se, substituído por uma máscara de fria incredulidade. Sofia não se desviou para deixar a pessoa passar. Bloqueou a porta. Uma guarda silenciosa e formidável. Uma voz, clara e segura, cortou o ar. Estou aqui pela festa, pelo Marcos e pela Helena. A voz não lhe era familiar. Uma mulher parou no limiar, e era a antítese da atmosfera suave e de celebração que havia lá dentro. Usava um vestido carmesim à medida, que era mais adequado para uma sala de reuniões ou um bar de cocktails do que para um baby shower de uma tarde ensolarada. Os seus saltos eram incrivelmente altos, o seu cabelo escuro preso num rabo de cavalo austero e brilhante. Segurava um único lírio branco de caule longo numa mão, uma flor mais comumente associada a funerais do que a nascimentos. O silêncio propagou-se a partir da porta quando os convidados começaram a notar o confronto. As conversas falharam. O feliz murmúrio morreu, substituído por um silêncio tenso e expectante. Lamento, penso que se enganou na casa, disse Sofia, a sua voz perigosamente baixa. A mulher riu, um som curto e áspero, desprovido de qualquer humor real. Oh, eu tenho a casa certa. Esta é a obra-prima do Marcos, não é? Ele me falou muito dela. Esticou o pescoço, os seus olhos aguçados a examinarem o interior, a assimilar as decorações, os convidados e, finalmente, a deterem-se em Helena. Um sorriso lento e predatório espalhou-se pelos seus lábios vermelhos, perfeitamente pintados. Aí está ela. O meu nome é Júlia. Empurrou uma atordoada Sofia e entrou na sala como se fosse a sua dona. O ar estalou. Todos os olhos na sala estavam fixos nela. Caminhou diretamente para o centro da sala, os seus saltos a fazerem um ritmo agressivo nos pisos de carvalho. Helena, disse, a sua voz a ressoar com uma familiaridade inquietante. Sou a Júlia. Trabalho com o Marcos. Ele fala de ti o tempo todo. O nome Júlia picou na memória de Helena. Era um nome que tinha visto em mensagens de texto noturnas no telefone de Marcos. Um nome que ele havia descartado como apenas a minha gerente de projeto a coordenar coisas. O nó no estômago de Helena regressou, enrolando-se numa cobra venenosa. A sua mãe, Isabel, deu um passo à frente, o seu rosto uma mistura de confusão e defesa maternal. Esta é uma festa privada. Penso que deverias ir embora. Júlia ignorou-a por completo. O seu olhar estava fixo em Helena. Simplesmente tinha de vir, um bebé. É uma ocasião tão transcendental, não podia deixar que passasse sem oferecer as minhas felicitações em pessoa. Ela estendeu o lírio branco em direção a ela. Helena olhou para a flor, os seus pétalos serosos parecendo troçar das alegres peônias e rosas que enchiam a sala. A sua mão, que tinha estado a descansar sobre o seu ventre, sentiu-se fria. Esta mulher não era uma colega. Uma colega não se apresentava sem convite a um baby shower vestida para o combate. Uma colega não olhava para a esposa grávida do seu chefe
com uma expressão que era um cocktail tóxico de pena e triunfo. "Quem és tu?" A voz de Helena era apenas um sussurro, mas na sala, em silêncio sepulcral, soou como um grito. "Eu disse-te", disse Júlia. O seu sorriso alargou-se. "Sou a colega do Marcos, a sua colega muito, muito próxima." Deixou as palavras pairarem no ar. Cada uma gota de veneno. "Passamos muito tempo juntos, noites longas, manhãs cedo. Já sabes o quão exigente é esse projeto do arranha-céus." A implicação era densa e sufocante. A sala sentiu-se subitamente quente, o ar demasiado fino para respirar. Sofia aproximou-se do lado de Helena, a sua mão a agarrar o ombro da sua irmã. "Sai daqui", siseou Sofia a Júlia, os seus olhos acesos. "Sai da casa da minha irmã, agora mesmo." A compostura de Júlia finalmente quebrou. Só um pouco. Um flash de algo cru e desesperado apareceu nos seus olhos. Isto não era apenas um jogo de poder. Era o ato de uma mulher que sentia que tinha um direito a reclamar. "Esta não é apenas a casa dela", replicou Júlia, elevando a voz. "Esta também é a casa do Marcos. E o Marcos e eu temos uma vida da qual vocês não sabem nada. Uma vida real, não esta farsa de conto de fadas." Fez um gesto à volta da sala, as decorações pastel e as caras sorridentes, que agora estavam congeladas em choque e horror. O tema do início de Conto de Fadas, de repente, sentiu-se como uma piada cruel. Do outro lado da sala, Helena viu a sua avó, Carmo. Enquanto todos os outros olhavam para Júlia, o olhar de Carmo estava fixo em Helena. A sua expressão não era de choque ou raiva, era de uma validação profunda e dilacerante, como se uma suspeita que tinha albergado durante muito tempo acabasse de ser confirmada da maneira mais brutal possível. Ela anuiu lentamente, quase imperceptivelmente, não a Helena, mas a si mesma. Os carretos giravam por detrás dos seus olhos claros e inteligentes. O feitiço do silêncio quebrou-se. A mãe de Marcos, Pilar, soltou um arquejo escandalizado. As amigas de Helena começaram a sussurrar furiosamente, mas foram as seguintes palavras de Júlia que fizeram em pedaços os frágeis restos do mundo de Helena. "Não te esqueças de deixar o teu comentário se achas que a avó merecia um prêmio pela sua calma." "Ele esteve comigo ontem à noite, Helena", anunciou Júlia, a sua voz a ressoar com uma clareza vingativa. "E na noite anterior a essa, ele me diz que me ama, diz-me que se sente preso aqui. Supunha-se que te deixaria depois que o bebê nascesse, mas estou cansada de esperar." A cobra venenosa no estômago de Helena a atacou. A sala inclinou-se violentamente. A luz, banhada pelo sol, estilhaçou-se num milhão de dolorosos fragmentos. Os rostos dos seus amigos e familiares desfocaram-se numa aguarela de pena e nojo. A única coisa focada era esta mulher, esta estranha, que tinha entrado na sua casa e detonado a sua vida casualmente. A mentira já não estava banhada pelo sol. Estava exposta, feia e a rastejar para a luz. O mundo reduziu-se a um rugido nos ouvidos de Helena. As palavras de Júlia ressoaram no silêncio repentino e cavernoso da sala. "Ele esteve comigo ontem à noite, cansada de esperar. Supunha-se que te deixaria." Cada frase era um golpe físico, tirando o ar dos seus pulmões, fazendo-a sentir como se o chão tivesse caído sob os seus pés. Agarrou o braço do sofá, os seus nós dos dedos brancos, o seu corpo a tremer. Isto não podia ser real. Era um pesadelo, um sonho febril provocado por demasiado açúcar e o calor opressor de agosto. Mas Júlia ainda estava ali, de pé, desafiante no seu vestido vermelho sangue, um brilho presunçoso e hipócrita nos seus olhos. Ela era real. A dor era real.
Sofia recuperou-se primeiro. O seu choque transformou-se em raiva pura e não adulterada. Deu um passo em direção a Júlia, as suas mãos apertadas em punhos. Tem 5 segundos para sair daqui antes que eu te atire fisicamente para o relvado. Tenta, troçou Júlia sem recuar 1 centímetro. Penso que o Marcos estaria muito interessado em ouvir como a sua família me trata. A mãe do outro filho dele. Um arquejo coletivo percorreu a sala. O ar foi sugado do espaço, deixando um vazio de puro choque. Outro filho? As palavras eram impossíveis, monstruosas. A mão de Helena voou para o seu próprio ventre. Um gesto desesperado e instintivo de proteção. Estás a mentir, sussurrou Helena, as palavras presas na sua garganta. Marcos, o seu Marcos. O homem que tinha chorado quando ouviu pela primeira vez o bater do coração da sua filha. O homem que passou horas a montar um berço porque queria que fosse perfeito. Ele não podia ser esta pessoa. Ele não podia ser este monstro. A expressão de Júlia suavizou-se para uma de falsa simpatia. A sério? Pergunta-lhe. Oh, espera. Não podes. Ele não está aqui, pois não? Provavelmente está a caminho de me ver, a pensar que eu estou à espera no nosso apartamento. Saboreou a palavra. Nosso apartamento. Aquele que ele paga, o lugar onde ele não tem de fingir. A fachada meticulosamente construída da vida de Helena não só estava a rachar, mas estava a ser sistematicamente destruída à martelada. As noites tardias, os textos curtos, as viagens de negócios, cada pequena mentira que tinha engolido, cada dúvida que tinha reprimido, regressaram com a força de um tsunami. Sentiu-se tonta, ingênua, uma criança que tinha acreditado num conto de fadas, enquanto vivia num castelo de cartas. Chega! A voz da sua mãe era aguda, cortando a névoa da incredulidade de Helena. Isabel moveu-se para se interpor entre Helena e Júlia, uma mãe leoa a proteger a sua cria ferida. Qualquer que seja o negócio que pensas ter aqui, acabou. Esta é uma celebração de uma nova vida, e não és bem-vinda. Trata-se de uma nova vida, está bem? Disse Júlia, a sua voz a pingar significado. Pôs uma mão sobre o seu próprio ventre plano. Ainda não estou grávida, mas temos estado a tentar. O Marcos quer um filho. A crueldade era impressionante. Dizer algo assim nesta sala, neste dia, era um ato de guerra psicológica. Estava desenhado para infligir a máxima dor possível, não só para destruir o presente, mas também para envenenar o futuro. Foi nesse momento que a porta principal se abriu de novo. E desta vez era Marcos. Entrou com um sorriso no rosto a segurar uma pequena caixa embrulhada para presente. Desculpem o atraso, o trânsito estava... Parou de repente. Os seus olhos arregalaram-se ao assimilar a cena. Os convidados em silêncio e a olhar. Sofia, que parecia pronta para o assassinato. A sua mãe, pálida pelo choque. Helena, o seu rosto pálido e sulcado por lágrimas silenciosas. E no centro de tudo, Júlia. Parada como uma estátua vingativa. A cor drenou do seu rosto. O pânico cru e sem disfarce brilhou nos seus olhos. Parecia um animal encurralado. Júlia! Sufocou. O que estás a fazer aqui? Estava apenas a felicitar a tua esposa, disse Júlia, o seu tom docemente sacarino. Estávamos todos a conhecer-nos. Os olhos de Marcos moveram-se pela sala a tentar freneticamente avaliar o dano. Deu um passo em direção a Helena com as mãos estendidas. Eli, querida, isto não é o que parece. Ela está mal. Tem estado obcecada comigo durante meses. Tudo isto é apenas uma fantasia. A mentira era tão descarada, tão patética, que era quase risível. Depois de tudo o que Júlia tinha dito, esta era a sua defesa,
Que ela era uma perseguidora desequilibrada? Helena finalmente encontrou a sua voz, e quando saiu, estava cheia de uma fúria fria e frágil que não sabia que possuía. Ela disse que estiveste com ela ontem à noite, Marcos. Não, estive no escritório. Eu disse-te, este novo projeto é... Liguei para o teu escritório à meia-noite, gritou Sofia, a sua voz a tremer de raiva. Tinha uma pergunta sobre a lista de presentes. O segurança noturno disse que ninguém da tua equipa estava no edifício desde as 6 da tarde. Onde estavas, Marcos? Ele estremeceu como se tivesse sido atingido. Os seus olhos pestanejaram em direção a Júlia, uma comunicação silenciosa e de pânico a passar entre eles. Aquele único vislumbre foi toda a confirmação que qualquer um precisava. A sala inteira viu. A traição foi completa, inegável, e estava a desenrolar-se sob o alegre estandarte de um início de conto de fadas que ainda pendia trocista sobre a lareira. A compostura de Marcos desmoronou-se. O arquiteto encantador e confiante dissolveu-se, revelando um homem fraco e enganoso por baixo. — Helena, podemos falar disto mais tarde? — suplicou, a sua voz a quebrar. — Por favor, não aqui, não agora. — Não há um mais tarde para nós, Marcos, disse Helena, a finalidade na sua própria voz a surpreendê-la. A dor ainda era um inferno furioso dentro dela, mas através dele uma clareza estranha e arrepiante estava a emergir. Ela disse que tem um apartamento juntos. Ela disse que queres um filho com ela. Marcos olhou para ela, a sua boca a abrir e a fechar, mas não saíam palavras. Estava exposto, despojado de todas as suas mentiras na frente dos seus amigos, da sua família, da sua própria mãe. Júlia, vendo a sua vitória, adiantou-se para desferir o golpe final. Diz-lhe, Marcos, diz-lhe sobre os nossos planos. Diz-lhe como ias deixá-la a ela e a esta casinha perfeita depois que o bebê nascesse, porque não querias que o divórcio se complicasse enquanto ela estava grávida. Diz-lhe a verdade, por uma vez na tua vida. Marcos olhou para Helena, o seu rosto uma máscara de desespero e vergonha. O seu silêncio foi a confissão mais forte de todas. Tudo era verdade. Tudo. O desmoronamento foi total. O conto de fadas havia sido fechado de repente, as suas páginas arrancadas e incendiadas, e Helena ficou parada entre as cinzas. Enquanto o caos rebentava, uma pessoa permaneceu como uma ilha de calma preternatural. A avó Carmo não se tinha movido do seu cadeirão junto à lareira. Não tinha arquejado, não tinha falado, não tinha derramado uma lágrima. Enquanto a sua filha Isabel tentava proteger Helena e a sua neta Sofia vibrava com o desejo de cometer violência, Carmo simplesmente observava. O seu silêncio não era de fraqueza ou choque, era o silêncio pesado e sábio de uma juíza a observar os procedimentos judiciais. As suas mãos, enrugadas pela idade, mas ainda firmes, descansavam nos braços da cadeira. O seu olhar, agudo e perspicaz, por detrás dos seus óculos com aros dourados, movia-se de rosto para rosto, absorvendo cada detalhe, cada mentira, cada flash de culpa e dor. Observou Marcos enquanto ele tropeçava nas suas patéticas negações, notando o suor na sua testa e a forma como os seus olhos não conseguiam encontrar os da sua esposa. Viu o desespero nas suas tentativas de pintar Júlia como delirante, uma defesa frágil que se desmoronava sob o mais leve escrutínio. Os seus olhos continham um vislumbre de desprezo. O polido charme de Marcos nunca a tinha convencido por completo. Ela tinha visto um núcleo de egoísmo nele desde o início, uma fraqueza pela adoração que ela sabia que podia azedar em engano. Tinha esperado, pelo bem de Helena, estar errada, mas nunca se tinha desfeito das suas reservas. Observou Júlia.
esta intrusa portadora da destruição. Viu o triunfo vingativo no rosto da jovem, mas também viu o desespero por baixo dele. Este não era o ato de uma mulher segura na sua posição. Era a última aposta desesperada de alguém a quem tinham alimentado promessas e que estava aterrorizada de ficar sem nada. Júlia pensava que tinha todas as cartas, que ao expor o caso ganharia o prêmio. Carmo sabia melhor. Um homem que mentiria tão exaustivamente à sua esposa grávida, certamente mentiria à sua amante. Júlia não era uma vencedora. Era apenas mais uma vítima da fraqueza corrosiva de Marcos, um peão num jogo que estava prestes a perder espetacularmente. Acima de tudo, observou a sua neta, Helena. Viu o choque cegante inicial, o desmoronamento do seu mundo, a dor visceral que a fazia querer aproximar-se e puxar Helena para os seus braços, mas conteve-se. Viu algo mais que começava a emergir através da dor, um vislumbre de aço. Era a mesma resiliência que tinha visto na mãe de Helena depois que o seu pai faleceu demasiado jovem. Era a coluna vertebral da família, a força tranquila que tinha visto as suas mulheres superarem guerras, depressões e tragédias pessoais por gerações. Estava latente em Helena, enterrada sob anos de conforto e amor. Mas estava lá. Carmo sabia que este momento, por mais horrível que fosse, seria o crisol que a forjaria em algo inquebrável. Os convidados estavam paralisados, sem saber o que fazer. Alguns olhavam para o chão envergonhados. Outros sussurravam aos seus vizinhos. A festa tinha morrido. O ar denso com o fedor da traição. Marcos agora suplicava a Helena em voz baixa e desesperada, a tentar levá-la para o corredor para uma conversa privada. Mas Helena manteve-se firme, imóvel, os seus braços cruzados à volta do seu ventre. Não há nada para falar, Marcos, disse Helena, a sua voz oca. Tu tomaste as tuas decisões. Agora só tens de ir embora. Eli, por favor, não faças isso, implorou, a sua voz a quebrar. Pensa no bebê, na nossa família. Pensaste no nosso bebê quando estavas com ela? A pergunta foi tranquila, mas aterrou com a força de um golpe físico. Marcos não teve resposta. Foi neste tenso e doloroso impasse que Carmo finalmente escolheu agir. Ela não se levantou e gritou. Não deu um discurso grandioso e repreensivo. Simplesmente pigarreou. O som foi suave, mas no silêncio tenso cortou a sala como o martelo de um juiz. Todas as cabeças se viraram para a idosa no cadeirão. Marcos, disse a sua voz tranquila e firme, desprovida de qualquer emoção aparente. Antes que vás embora, creio que é hora de eu dar o meu presente. A declaração foi tão estranha, tão fora do lugar no contexto da tarde destroçada, que todos ficaram momentaneamente atordoados em silêncio. Presentes? Agora? Marcos olhou para ela desconcertado. Carmo, não creio que este seja o momento. Oh, creio que é o momento perfeito, interrompeu, a sua voz a ganhar um gume acerado. De facto, não consigo imaginar um momento mais apropriado. Inclinou-se, os seus movimentos deliberados e sem pressas, e pegou na caixa aos seus pés, a embrulhada em papel azul escuro liso. Parecia sombria e séria em meio aos restos festivos da festa. Segurando a caixa no seu colo, olhou diretamente para Marcos. O seu olhar era inquebrável, e pela primeira vez Marcos pareceu ver a mulher formidável por baixo da fachada de avó. Parecia genuinamente assustado. E a esperar, continuou Carmo, a sua voz a ressoar na sala silenciosa. Ia dar-te isto em privado para te dar a oportunidade de fazer o que era certo sem esta exibição pública. Mas tu, e esta jovem aqui, fez um gesto desdenhoso em direção a Júlia. Forçaram-me a mão. Segurou a caixa. Este presente não é para o bebê, Marcos, é para ti.
A tensão na sala disparou para um nível insuportável. O que poderia haver naquela caixa? Era demasiado pequena para ser algo abertamente ameaçador. No entanto, a forma como Carmo assegurava, o olhar nos seus olhos, sugeria que o seu conteúdo era mais explosivo do que qualquer coisa que Júlia tivesse revelado. Helena observou a sua avó, um flash de confusão, a abrir caminho através da sua dor. Nunca tinha visto a sua avó assim, tão imponente, tão fria, tão absolutamente no controlo. Era como se tivesse estado à espera deste momento exato, preparada para uma batalha que Helena nem sequer sabia que estava a ser travada. A tranquila matriarca estava prestes a mostrar a todos o que realmente significava proteger a sua família. Marcos olhou para a caixa azul marinho como se fosse uma bomba. Toda a sala parecia estar a prender a respiração. O ar, já denso com traição e recriminação, agora estava carregado com uma nova e poderosa corrente de suspense. O que poderia uma mulher de 82 anos ter numa caixa de presentes que pudesse alterar o curso deste desastre? Não quero um presente, Carmo, disse Marcos a tentar soar razoável, mas a sua voz estava tensa. Estava a tentar recuperar o controlo, a desescalar, a conduzir de alguma forma esta catástrofe de volta a uma esfera privada onde pudesse geri-la com o seu arsenal habitual de mentiras e manipulações. Tu estás errado, disse Carmo, a sua voz tão inflexível como o granito. Tu precisas deste presente, tu precisas de o abrir, aqui mesmo, agora mesmo, em frente a todos aqueles que tu desapontaste tão profundamente. Ela fixou o seu olhar nele, uma ordem silenciosa que era mais poderosa do que um grito. Lentamente, como em transe, Marcos caminhou em direção a ela. Pegou na caixa das suas mãos estendidas. Sentia-se mais pesada do que parecia. O papel era grosso e caro, as esquinas perfeitamente dobradas. Desembrulhou-a com uma precisão que insinuava a importância do seu conteúdo. Olhou da caixa para Helena, uma súplica desesperada e silenciosa nos seus olhos. Mas o rosto de Helena era uma máscara de dor. Ela não ia salvá-lo. O seu mundo estava em ruínas. Não tinha salvação a oferecer. Olhou para Júlia, que observava com uma expressão presunçosa e curiosa, acreditando que isto era apenas um desvaneio estranho e senil que cedo terminaria, abrindo caminho para a sua vitória final. Ela não fazia ideia de que era uma mera espectadora num drama cujo clímax tinha sido escrito pela tranquila idosa no cadeirão. Com dedos trêmulos, Marcos lutou com a fita. Desfez-se com um suave sibilo. Rasgou o papel, a sua habitual compostura suave completamente desaparecida, substituída por uma pressa desajeitada e nervosa. Levantou a tampa da caixa. A sala estava tão silenciosa que o fraco rangido do papel de seda soou como um rugido. Dentro, aninhado sobre uma cama de papel de seda cinzento escuro, não havia um relógio, ou botões de punho, ou qualquer outro presente típico para um homem. Era um belo fólio de couro verde escuro, gravado com um simples e elegante MR, as suas iniciais, Marcos Rebelo. Parecia oficial, caro e profundamente intimidante. "O que é isto?" perguntou. A sua voz mal era um sussurro. "Abre-o", ordenou Carmo. Levantou o fólio da caixa. O couro era fresco e suave sob as suas palmas suadas. Desatou o fino cordão de couro que o mantinha fechado e abriu-o numa mesa de café próxima, afastando um prato de cupcakes por comer. A primeira coisa que viu, no topo, foi uma única folha de papel nítida. Era uma cópia do acordo pré-nupcial que ele e Helena tinham assinado uma semana antes do seu casamento, 6 anos atrás. Tinha sido ideia dele, uma medida prática.
ele lhe tinha dito para proteger os seus crescentes ativos comerciais. Helena, confiante e apaixonada, tinha-o assinado sem grande alarido, após uma rápida olhadela de um advogado que ele havia recomendado. Apenas um parágrafo na segunda página estava realçado em amarelo brilhante. Era a secção 7, cláusula B, a cláusula de infidelidade. O sangue de Marcos gelou. Ele se lembrava vagamente da cláusula. O seu próprio advogado a tinha chamado de padrão, mas em grande parte simbólica, raramente aplicável com força real. Ele havia insistido na sua inclusão, ironicamente, como um gesto do seu compromisso naquela altura, mas por baixo da cláusula realçada havia uma pequena nota escrita à mão por Carmo. Dizia: as cláusulas simbólicas só são simbólicas se ninguém se der ao trabalho de lhes adicionar dentes. O meu advogado, o Sr. Abreu, ajudou-me a adicionar alguns. Lê a adenda. O pânico agarrou a sua garganta. Virou a página. Lá estava. Adenda A, uma adição que ele mal tinha olhado, descartando-a como jargão legal. Estipulava, numa linguagem exasperantemente precisa, que em caso de infidelidade conjugal, provada da sua parte, ele perderia todo e qualquer direito sobre os ativos adquiridos durante o casamento, que fossem financiados ou derivados de qualquer riqueza, propriedade ou fundo fiduciário pertencente à família de Helena. Além disso, descrevia uma cláusula de penalização, um pagamento único de 500 mil euros dos seus ativos pessoais para um fundo fiduciário para qualquer filho do casamento, a ser executado dentro de 30 dias após a apresentação de uma ação de divórcio por motivos de adultério. Ele tinha-o assinado. A sua assinatura estava lá, um rabisco seguro e arrogante de um homem que nunca imaginou que seria apanhado. Júlia, esticando o pescoço para ver, soltou um pequeno som de confusão. Esta não era a vitória dramática que tinha imaginado. Tratava-se de dinheiro, de contratos. Não tinha nada a ver com ela e a grande história de amor de Marcos. É só um pedaço de papel, disse desdenhosamente. Ele pode lutar contra isso. Os lábios de Carmo curvaram-se num sorriso que não chegava aos seus olhos. Oh, pode? Talvez devesses olhar para o próximo elemento no fólio. As mãos de Marcos tremiam tanto agora que mal conseguia virar a página. Por baixo do pré-nupcial havia um maço de papéis preso com um clipe. Era um relatório financeiro cuidadosamente compilado. Detalhava transações de uma conta poupança conjunta, uma conta que Marcos tinha dito a Helena que era um fundo de investimento imobiliário de baixo rendimento, mas não era. Os extratos mostravam um pagamento de aluguer mensal de 5 mil euros por um apartamento de luxo num arranha-céus do centro. Mostravam despesas de uma joalharia por uma pulseira de tênis de diamantes, a mesma pulseira que Júlia usava. Mostravam bilhetes de avião para 2 para as Caraíbas, recibos de hotel de um hotel boutique no Vale do Douro e uma dúzia de outras despesas extravagantes, todas com a data marcada dos últimos 18 meses. Era um registro meticuloso e inegável da sua vida secreta, pago com dinheiro que Helena tinha herdado do seu pai. Júlia empalideceu. O sorriso triunfante desvaneceu-se do seu rosto. A pulseira no seu pulso subitamente sentiu-se como um peso de chumbo. O apartamento que tão orgulhosamente tinha anunciado estava a ser financiado pela mesma mulher que ela tinha vindo humilhar. Mas Carmo não tinha terminado. O presente tinha outra camada. Há mais, Marcos, disse, a sua voz suave, mas com um matiz de gelo. Continua. Por baixo dos extratos havia um envelope grosso e brilhante. Marcos abriu-o com uma sensação de pavor tão profundo
que se sentiu como se estivesse a afogar. Deslizou uma pilha de 8 ou 10 fotografias. As primeiras eram dele e de Júlia, a beijarem-se fora do apartamento do centro, a rirem durante o jantar num restaurante que ele tinha dito a Helena que estava demasiado ocupado para experimentar. Mas, à medida que as folheava, as imagens mudaram. Não era apenas Júlia. Havia outra mulher, uma loira, a sair de um hotel com ele durante uma conferência de negócios no Porto há 6 meses. Outra, uma morena, a entrar no seu carro numa noite tardia há 1 ano. Era uma carteira das suas traições. Não apenas um caso, mas um padrão de engano. Estava anexado um relatório de um investigador privado que detalhava datas, horas e localizações com precisão arrepiante. Júlia olhou para as fotos das outras mulheres, o seu rosto uma máscara de incredulidade total. A cor drenou das suas bochechas, deixando 2 pontos brilhantes de vermelho irado. A sua grande história de amor, o alicerce sobre o qual tinha construído a sua justa indignação, era uma mentira. Ela não era o seu único amor verdadeiro, destinada a substituir a esposa. Era apenas a última de uma série. Era uma tola. O último elemento no fólio foi o mais devastador de todos. Era um único documento com aparência oficial. A escritura da casa. A bela casa na Rua dos Álamos que Marcos tinha desenhado. A sua obra-prima. O seu presente para Helena. A escritura indicava claramente que a propriedade tinha sido comprada não com o dinheiro de Marcos, mas com fundos de um fundo fiduciário estabelecido pelo falecido avô de Helena. Carmo era a fiduciária. O nome de Marcos estava na escritura, mas apenas como cônjuge residente na propriedade. E escondido atrás havia outro documento, já assinado por Carmo como fiduciária, e apenas à espera da assinatura de Helena para ser executado. Uma escritura de renúncia de direito, transferindo a propriedade total e unicamente para o nome de Helena. A casa não era a sua obra-prima, ele era apenas o arquiteto, a base sobre a qual ele se apoiava, literal e figurativamente, pertencia a Helena. Era um convidado na casa da sua esposa. O presente estava completo. Não era uma prenda. Era um julgamento. Era uma jaula legalmente vinculativa e meticulosamente preparada que acabava de se fechar de repente. O silêncio na sala era absoluto, um peso esmagador que parecia dobrar o ar. O único som era a respiração irregular e em pânico de Marcos Rebelo. Olhou para a escritura, o formulário de renúncia de direito, a evidência condenatória das suas traições em série exposta na mesa de café para que todos a vissem. O fólio de couro não era um presente, era uma acusação, uma arma meticulosamente elaborada que acabava de cortar as artérias de toda a sua vida. Todas as rotas de fuga estavam fechadas. Cada mentira tinha sido exposta, não por uma acusação histérica, mas por factos frios, duros e documentados. Não podia afirmar que Júlia era uma perseguidora quando havia registros financeiros da sua vida juntos. Não podia afirmar que era um erro único quando havia evidência fotográfica de outras mulheres. Não podia reivindicar a posse da sua vida, do seu lar, do seu futuro, quando a própria escritura da casa o declarava pouco mais do que um inquilino. Olhou para Carmo, o seu rosto um desastre de suor e incredulidade. Como? Sussurrou. A única palavra um testemunho da sua arrogância destroçada. Como soubeste? Disse ele. A expressão de Carmo permaneceu plácida, mas os seus olhos eram como pedaços de gelo. Um homem que é descuidado com o coração da sua esposa frequentemente é descuidado com o seu dinheiro, marcou.
Sou a fiduciária do patrimônio do meu esposo. É meu dever assegurar que os seus ativos estejam protegidos. Notei discrepâncias nos extratos da conta fiduciária há 18 meses. Pequenas no início, depois maiores. Não queria acreditar no pior, por isso contratei um profissional para me dar os factos. Foi muito minucioso. O seu olhar percorreu a sala, sobre os rostos atordoados de amigos e familiares. Fiz isto em silêncio porque esperava proteger a minha neta desta humilhação. Ia apresentar-te esta informação em privado, Marcos. Ia dar-te a oportunidade de confessar, de ires embora com um pouco de dignidade e de arranjares isto para a Helena e o teu filho sem este circo. Os seus olhos pousaram em Júlia, que estremeceu como se tivesse sido atingida. Mas tu e a tua associada decidiram um curso de ação diferente. Trouxeste o circo à porta dela, por isso eu trouxe a verdade. Júlia finalmente encontrou a sua voz, mas não se parecia em nada com o tom seguro e cortante que tinha usado antes. Era um som fino e estridente, cheio de uma compreensão que amanhecia e horrorizava. O apartamento? As viagens? Era o dinheiro dela? Perguntou, olhando para Marcos como se o visse pela primeira vez. Marcos nem sequer podia olhá-la. Estava a olhar para Helena, cujo rosto era um painel de dor profunda e devastadora. Mas por baixo dele, algo novo estava a criar raízes. A clareza arrepiante de antes estava a solidificar-se. Estava a olhar para o conteúdo do fólio, não com o choque de uma vítima, mas com a sombria aceitação de uma sobrevivente a fazer balanço dos escombros. A herança que a sua avó acabava de lhe dar não era a casa ou o dinheiro ou a vantagem legal. Era a verdade, feia, brutal e inegável. E nessa verdade havia uma liberdade estranha e terrível. Não restava nada para duvidar, nada para temer, imaginou. O pior já tinha acontecido e tinham-no apresentado em branco e preto. Júlia deu um passo trêmulo para trás, a sua mente a girar. Tinha vindo aqui para fazer explodir a vida de Helena, para reclamar o seu prêmio. Em vez disso, tinha descoberto que o prêmio era uma fraude e ela própria era apenas mais uma rubrica numa longa lista das suas despesas. O bracelete de diamantes no seu pulso sentiu-se como um grilhão. O vestido carmesim sentiu-se barato e vulgar. Tinha sido manipulada mais a fundo do que a mulher que tinha vindo compadecer. Ela não era a outra mulher empoderada. Era uma incauta, uma tola, que tinha confundido bijuterias caras com amor e promessas vazias com um futuro. A que ficou muda já não era Helena, era ela. Sem dizer outra palavra, Júlia virou-se. O seu passo confiante tinha desaparecido, substituído por uma retirada desajeitada e apressada. Quase tropeçou nos seus ridículos saltos enquanto fugia da casa, o lírio branco que tinha trazido, abandonado e patético no chão. A parte de trás do seu vestido carmesim foi a última coisa que viram dela antes que a porta principal se fechasse atrás dela. Agora só restava Marcos no centro do círculo silencioso e expectante. Estava à deriva, todas as suas âncoras cortadas. Olhou do fólio para o rosto de Helena, uma súplica desesperada e de última hora a formar-se nos seus lábios. Ele: podemos arranjar isto. Eu posso arranjar isto. Eu amo-te, juro. Eu amo-te. Foi um erro. Tudo. Helena levantou uma mão e o simples gesto o parou de repente. O tremor havia cessado. A sua voz, quando falou, era tranquila, mas ressoou com uma autoridade que ninguém naquela sala, e menos Marcos, lhe tinha ouvido antes. A única coisa que vais arranjar, disse, os seus olhos fixos nos dele, é uma caixa para pôr as tuas coisas. Tomou uma respiração profunda, a sua mão a descansar sobre o seu ventre, sobre a única coisa pura e verdadeira
que restava nas ruínas do seu casamento. A minha avó deu-te o teu presente, Marcos. Agora, aqui está o meu. Tens 1 hora para fazer uma mala e sair da minha casa. O resto das tuas coisas serão enviadas para o teu escritório. Um advogado entrará em contato contigo segunda-feira de manhã relativamente à execução da adenda A do nosso acordo pré-nupcial e ao pedido de divórcio. Cada palavra foi precisa, deliberada e absolutamente final. Esta não era a mulher ingênua e de coração partido com quem se tinha casado. Esta era alguém nova, alguém forjada no fogo da sua traição e armada com a verdade devastadora da sua avó. A mãe de Marcos, Pilar, finalmente falou. Um sussurro horrorizado. Helena, querida, talvez não deva ser tão precipitada. Pensa no bebê. A cabeça de Helena virou-se para a sua sogra. O bebê é a única coisa em que estou a pensar, Pilar. Estou a pensar em criar a minha filha numa casa que não está construída sobre uma base de mentiras. Estou a pensar em ensiná-la que o valor de uma mulher não é determinado pela fidelidade de um homem. Estou a pensar que ela estará melhor com um pai honesto do que com 2, um dos quais é um estranho. Ela voltou o seu olhar para Marcos. Era frio, claro e vazio de todo o amor que alguma vez sentira por ele. A tua hora começa agora, disse, e depois virou-lhe as costas, um ato de despedimento final e irrevogável. O conto de fadas tinha terminado. Um novo, não escrito, estava prestes a começar. Marcos ficou congelado por um longo momento, o olhar coletivo da sala a pressionar sobre ele. Abriu a boca, depois fechou-a. Não restava nada para dizer. Nenhuma mentira era suficientemente grandiosa para cobrir isto. Nenhuma desculpa suficientemente profunda para atravessar o abismo que se tinha aberto entre eles. Derrotado, virou-se e caminhou rigidamente em direção à escada, os seus passos a ecoarem a batida oca da sua própria queda. Assim que ele esteve fora de vista, uma onda de movimento quebrou o feitiço na sala de estar. Sofia apressou-se para o lado de Helena, envolvendo-a num abraço feroz. A sua mãe, Isabel, estava logo atrás, o seu rosto molhado pelas lágrimas enquanto acariciava o cabelo da sua filha. Os amigos começaram a limpar em silêncio, a recolher pratos de bolo intocados e balões desinflados, os seus movimentos silenciosos um esforço respeitoso para restaurar alguma ordem ao caos. Ofereceram palavras suaves de apoio, apertaram o braço de Helena e depois, entendendo a necessidade de família e privacidade, começaram a esgueirar-se, deixando para trás os livros que tinham trazido para o bebê. Uma pequena e silenciosa promessa das novas histórias que ainda estavam para vir. A mãe de Marcos, Pilar, ficou desajeitadamente por um momento antes de se aproximar de Carmo. A senhora sabia, acusou a sua voz um sibilo baixo. A senhora sabia, e deixou que isto acontecesse. Carmo levantou o olhar do seu cadeirão, a sua expressão ilegível. Eu não deixei que nada acontecesse, Pilar. O teu filho tomou as suas decisões, uma e outra vez. Eu simplesmente me assegurei de que quando chegassem, as consequências recaíssem sobre ele, não sobre a minha neta. Com uma tranquila finalidade, Carmo se levantou, assinalando que a conversa tinha terminado. Pilar, corada de raiva e vergonha, virou-se e foi embora sem dizer outra palavra. Em breve, apenas ficaram as 4 mulheres, Helena, a sua irmã, a sua mãe e a sua avó, paradas juntas na sala banhada pelo sol, que agora era irrevogavelmente e unicamente de Helena. O ar estava denso com emoções tácitas, com os fantasmas da vida que acabava de terminar. Helena finalmente soltou um longo e trêmulo suspiro, o tipo que vem depois que o choro terminou.
Sentiu-se estranhamente vazia, limpa pela ferocidade da tarde. A dor ainda estava lá, uma ferida profunda e dolorosa, mas o pânico frenético tinha diminuído. Substituído por uma realidade austera e tranquila, caminhou em direção à sua avó, que agora estava de pé junto ao janelão, a olhar para o relvado bem cuidado. A senhora sabia, disse Helena. Não era uma acusação como a de Pilar. Era uma declaração de factos, uma compreensão que amanhecia da vigilância silenciosa e protetora que a sua avó tinha mantido sobre ela. Carmo virou-se para olhá-la, os seus olhos suaves, com um amor tão feroz quanto tranquilo. Suspeitava, corrigiu suavemente, e fiz o que era necessário para proteger-te a ti e ao teu futuro, mesmo do homem que escolheste amar. Às vezes, querida, o maior ato de amor é preparar-te para o pior, mesmo enquanto esperas o melhor. Ela estendeu a mão e pôs a sua mão na bochecha de Helena. O teu avô construiu uma vida para nós, com as suas mãos e a sua mente. Queria ter a certeza de que o seu legado protegeria as mulheres da sua família, não que seria desperdiçado pela necessidade dos homens. Ele estaria muito orgulhoso da força que mostraste hoje. Lá em cima podiam ouvir o som de gavetas a abrir e a fechar, os golpes abafados de Marcos a fazer a sua mala. Cada som era uma pequena morte, o fim de uma piada partilhada, uma memória, um futuro que nunca seria. As lágrimas picaram nos olhos de Helena de novo, mas estas eram diferentes. Eram lágrimas de dor pelo que tinha perdido, mas também lágrimas de gratidão pelo que ainda tinha, o amor inabalável da sua família. O que faço agora? Sussurrou, a pergunta dirigida à sua avó, à sua mãe, ao universo. Sofia apertou-lhe a mão. Agora preparamos chá. Depois arrumamos todas estas coisas de bebê e devolvemos qualquer coisa que te lembre dele. E depois voltamos a começar. Um dia de cada vez. Estaremos aqui para todos eles. 1 hora mais tarde, Marcos desceu as escadas a carregar uma única mala. Parecia mais pequeno, diminuído, a arrogância e a confiança despojadas, deixando apenas um invólucro oco. Parou ao pé da escada, a olhar para as 4 mulheres que se erguiam como uma frente unida. Os seus olhos procuraram os de Helena pela última vez. Eli, começou. A sua voz rouca. Ela simplesmente abanou a cabeça. Não havia mais nada a dizer. O seu tempo tinha terminado. Caminhou em direção à porta principal, abriu-a e saiu para o sol da tarde, fechando-a suavemente atrás de si. O clique da fechadura soou como a palavra final num capítulo longo e doloroso. Helena ficou no silêncio, com a mão no ventre, sentindo o bater forte e constante dos pequenos pontapés da sua filha. A casa estava em calma. A tempestade tinha passado. O sol começava a pôr-se, projetando longas sombras sobre os belos pisos de carvalho. Era a sua casa, era o seu futuro. O início do conto de fadas tinha sido uma mentira, mas a história não tinha terminado. Ela e a menina que carregava escreveriam o resto elas próprias, e seria uma história de verdade, de resiliência e da força inquebrável das mulheres que a tinham apoiado nas ruínas e prometeram ajudá-la a reconstruir. Conclusão, chamada à ação. A história de Helena é um lembrete poderoso e doloroso de que às vezes as pessoas em quem mais confiamos são capazes das traições mais profundas. Mas também é uma história de uma força incrível e do amor protetor e feroz da família que pode surgir quando mais precisamos dele. A avó Carmo não só expôs um infiel, armou a sua neta com a verdade e lhe devolveu a sua vida. Isto nos mostra que a resiliência não se trata de evitar a tempestade, mas de aprender a manter-se firme até que passe.
e ter a coragem de reconstruir sobre uma base mais forte. Conte-nos a sua opinião. O que pensa das ações da avó Carmo? Esteve bem que ela se preparasse em segredo ou deveria ter dito a Helena antes? Todos temos histórias de traição e resiliência, grandes ou pequenas. Compartilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história o comoveu, por favor, clique no botão de gosto, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la e não se esqueça de se subscrever para mais histórias da vida real que exploram as complexidades do coração humano. Obrigado por ouvir.